tudo bem? Tava sentindo falta de conversar um pouquinho mais com vocês, então o vídeo de hoje é um vídeo que eu não faço há bastante tempo. É um vídeo de As Leitoras Perguntam, as leitoras e os leitores. Vocês no meu último vídeo, que foi o sexto, aquele que eu gravei junto com o Dani, mandaram várias perguntas relacionadas à viagem e eu selecionei aqui quais foram as mais curtidas para responder agora. São 10 perguntinhas sobre viagem. Primeira pergunta da Alana Bastos. Qual foi a sua primeira viagem internacional e como foi a sensação? Eu contei um pouquinho sobre isso no meu vídeo de Draw My Life. A minha primeira viagem internacional foi para Nova York e eu ganhei de uma leitora. Essa minha leitora participou de uma promoção que ela tinha que indicar uma blogueira, que era uma viagem de blog com leitores de blog, com pessoas que acessavam o site da Saks, que era a Sephora antes. E ela me indicou e ela fez um negócio super criativo, ela ganhou, ela foi a escolha do júri. Então, do nada, assim, eu recebi uma ligação, tipo, Lia, você vai viajar pra Nova York? Eu, tipo, não pode ser, mentira. Então, inicialmente, eu achei que era mentira, só acreditei quando eu já tava lá no avião, indo mesmo viajar. E a sensação pra mim de Nova York, faz alguns anos já, mas eu ainda tenho essa sensação que é estar dentro de um filme, porque Nova York é o cenário da maioria dos seriados e dos filmes que a gente assiste. Então é tudo muito familiar, assim, você tá por lá, mas não parece assim que você nunca foi, mesmo que seja a sua primeira vez. Você reconhece aquelas ruas, você reconhece as coisas, os prédios, é muito incrível. É um dos meus lugares favoritos que eu já conheci, é o lugar que eu acho que eu fui mais vezes, acho que eu já fui umas 7 vezes pra Nova York. E é muito, muito fantástico lá. Voltarei mais vezes sempre que puder e recomendo pra quem não conhece. É muito legal. E tem também aquele surto de você pisar pela primeira vez nos Estados Unidos, porque lá tem uma overdose de consumo, assim, tem muita coisa. Então você fica maluco nas lojas, nas farmácias, é muita opção de restaurante, você quer provar tudo, você fica maluco. Próxima pergunta é uma pergunta que eu acho até que vai se repetir aqui embaixo, porque é o que vocês mais perguntam. Vocês gostam de confusão, né? Gritaria, babado, confusão. A Maíra Batista perguntou pra mim: Lia, você teve alguma viagem em que tudo deu errado? Tipo voo cancelado, mala extraviada, hotel ruim ou qualquer coisa do tipo? E como foi pra lidar com essas coisas? Primeiro eu acho assim, quando as coisas começam a dar errado, você não pode entrar nessa vibe de que está tudo dando errado, ai minha vida, um horror, que caos, não. Porque eu acredito muito em energia e eu acho que se você ficar achando que realmente está tudo dando errado, vai continuar dando errado. Então eu já tive caso de coisas dando errado, eu vou contar um que foi o pior, que foi uma viagem que eu não fui. Eu fui convidada pela... eu não lembro, é uma coisa assim, do governo, lá do México. E era uma viagem de imprensa, e aí quando eu fui pro aeroporto já era de madrugada, então foi um horário assim, eu fiquei acordada, sei lá, até as 4 da manhã e fui pro aeroporto, e quando eu cheguei lá eu descobri que o próximo voo tava cancelado. Então deixa eu tentar explicar a confusão. É o seguinte, eu ia pegar um avião do Brasil pro Panamá, e um avião do Panamá para o México. 2 aviões para chegar no meu destino. Só que o segundo avião não tinha previsão de decolagem. E eu tava sozinha no aeroporto, eu não conseguia falar com ninguém da agência que me fez o convite, né? Não tinha ninguém lá, tipo, cuidando de mim, cuidando da imprensa, no caso eu. E eu tinha algumas opções, assim, eu podia pegar o avião, chegar lá no Panamá e ficar fazendo sei lá o que, sabe sei lá o que. Ou eu podia esperar o próximo voo do Brasil e ficar num hotel aqui no Brasil. Eu sei assim que não fazia sentido, era muito madrugada, eu fiquei porque eu não conseguia falar com ninguém me ajudava, eu tava sozinha. Falei, quer saber? Não vale a pena, não vou viajar desse jeito. E daí eu voltei pra casa. Então eu perdi a viagem, né? Era uma viagem provavelmente pra aquele resort maravilhoso, com tudo incluso, nanã. Claro, eu trabalho, né? Não tava lá me divertindo com o meu marido, com a minha família, com as minhas amigas. Mas eu achei que o caos, assim, não valia a pena, sabe? Eu ia chegar lá no Panamá, que eu nunca fui, sem previsão de poder embarcar, ia ficar no aeroporto, sei lá, achei estranho e desencanei dessa viagem. Então ainda não conheço o México, quero muito conhecer, mas ainda não deu. Próxima pergunta, da Juliana Ju. Ela comentou do vídeo passado, casal fofo. Aproveitando o tema, seguem as próximas perguntas pro vídeo que o Dani pode participar. Não, o Dani não vai participar desse, mas eu respondo por ele. Qual lugar do mundo gostariam de ir antes de serem pais e por quê? E qual viagem gostariam de fazer com seus filhos e por quê? Nossa, gente, que profundo, deixa eu pensar. Eu acho que a gente... Eu não vou falar, eu acho que ele concorda, mas eu acho que a gente gostaria muito de voltar pro Japão. E tendo filho, estando grávida, assim, é meio impossível, é meio difícil. É muito longe, é muito cansativo, eu não faria essa viagem com o filho pequeno. E uma viagem pra fazer com os filhos, acho que Disney, né?
Ou então, sei lá, uma viagem pra comprar coisa pra criança, Miami talvez, não sei, acho que Disney. Disney é muito legal, vai ser muito legal ter criança lá. Próxima pergunta, Bárbara Buzian. Oi Lia, das viagens que você fez, qual acha que valeu mais a pena na relação custo-benefício? E qual cidade-país você mais se surpreendeu e gostou de conhecer? Fez duas perguntas, né, Donadinha? Não fez uma só, não. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre custo-benefício. A questão não é só o lugar que a gente foi, né? A época também. A primeira vez que eu fui com o Dani pra Disney, a gente gastou, acho que pros dois viajarem pra lá, ficar no hotel 15 dias, tipo 4 mil reais. Isso hoje em dia é muito barato, você não consegue fazer essa viagem um casal pra Disney 15 dias no hotel dentro da Disney com o carro alugado por 5 mil reais. Então, se eu pensar assim de forma geral, essa viagem foi uma viagem que valeu muito a pena, mas é impossível hoje em dia com esse dólar, esse preço que tá, né? E sobre outra pergunta, que é sobre um lugar que me surpreendeu, que eu gostei de conhecer, eu vou falar de Barcelona, na Espanha, que é um lugar que, assim, nunca foi um sonho pra mim, eu não fazia ideia do que tinha lá, não tava na minha lista, mas uma amiga minha montou uma viagem pela Europa e incluiu Barcelona, e eu acabei entrando na viagem dela, e foi incrível. Barcelona é uma graça de lugar. É um lugar, assim, com muito turista, com uma vibe, assim, muito do bem. E aí você caminha, assim, pelo porto, senta num restaurantezinho, toma uma sangria, come uma paella. É um lugar muito gostoso, com coisas muito bonitas. Então tem muitas obras de Gaudí lá, tem igrejas bonitas, tem muita coisa pra fazer. E é um lugar que eu, sei lá, eu talvez nunca tivesse ido se não fosse por essa minha amiga, que é a Fê. Quem quiser acompanhar, procure o canal dela, que é Fê Pineda. Próxima pergunta, a pergunta da Gabriele Viana. Ai, vocês são muito fofos. Pergunta pro próximo vídeo, em viagens, qual foi o maior perrengue que aconteceu? Eu falei que tinha mais uma pergunta, assim, sobre bagunça, né? Vamos lá. Eu acho que pra mim tem um problema que é específico com a American Airlines. Então, se você tá com a sua viagem programada para American Airlines, pense muito bem, veja se valeu a pena esse dinheiro, porque eles sempre perdem minha mala ou arrebentam minha mala, alguma coisa dá errado. Então, a primeira viagem que eu fiz com o Dani, que foi pra Disney, na volta a viagem, as minhas malas foram as únicas que não chegaram junto com o avião. Daí chegaram na viagem seguinte. Aí eu tive outra viagem que eu cheguei no destino, a mala tava sem zíper. Tipo, sabe a pontinha de metal do zíper que você usa pra segurar? Tinha sumido, não tinha, se eu abrisse o zíper não ia fechar mais. Então também estragaram minha mala. E também chegou atrasada, eu acho. Eu tive mais uma outra também que arrancaram a alça da minha mala. Eu não sei o que eles fazem com aquela mala. Quer dizer, eu sei, né? Os caras jogam de qualquer jeito, sei lá. Então, as minhas viagens que eu tenho perrengue, geralmente são perrengues relacionados à mala, uma mala que não chega, uma mala que chega quebrada, rasgada. E é sempre com a American Airlines. Um beijo, American Airlines. E eles não resolvem o problema, viu? Você manda e-mail, eles ignoram, você liga, eles ignoram. Eu tive que eu mesma consertar, pagar minhas malas. Próxima pergunta da Natália Sena. Natália, vamos lá. Adorei as perguntas, o pessoal é bem curioso. Pois é. Minha pergunta de viagem é: tem alguma viagem que você quer fazer e que as pessoas acham esquisita ou perigosa? Beijos pra você e para os gatos. Beijo, Natália. Tem, assim, não é que seja uma viagem que está na minha lista, assim, lá no topo, mas eu iria, por exemplo, pra Índia, e o Daniel, tipo, não deixa, falou que de jeito nenhum que eu vou pra Índia, que é muito perigoso, que, enfim, não é um lugar que ele gostaria que eu fosse, então eu acho que eu não vou poder conhecer a Índia. Ele não tem muitas proibições, não, eu saio muito sozinha, faço tudo que eu quero, vesto a roupa que eu quero, mas essa coisa específica é uma coisa que o Daniel já falou várias vezes, que ele não gostaria que eu fosse pra lá. E de qualquer forma, assim, eu acho que é uma viagem que bem suscetível a perrengues, assim, da instalação, da comida, da linguagem, acho que muita coisa pode dar errado mesmo, mas deve ter umas coisas culturais muito diferentes, assim, deve ser bem interessante. Próxima pergunta, a pergunta da Angélica Santos. Vivo querendo passar hidratante no meu namorado, mas ele também não dá os assuntos, nada a ver, deixa eu pular pra parte da pergunta, vamos lá. Lidane, qual o destino dos sonhos de vocês nesse momento? Ai, eu já falei algumas vezes que o meu próximo destino dos sonhos era a Itália, mas eu meio que mudei de ideia, porque os meus pais acabaram de ir pra Itália e eu vi tanta foto, tanta coisa que parece que eu viajei junto, então eu meio que me acalmei. Eu acho que a do Dani é ir pra Califórnia, eu também gostaria muito de fazer essa viagem com ele, que é fazer uma viagem descendo a costa da Califórnia, passando por diferentes lugares. Conheci somente São Francisco e foi muito rápido, então é um lugar que eu ainda não conheço, eu iria com ele também. E eu também iria pra Berlim.
Quem sabe em breve. Vamos torcer pra essa viagem cruzar o meu caminho. Próxima pergunta da Bárbara Antunes. Lia, sobre viagens, o que é que você paga e o que é pago pelas marcas que te levam? E das suas últimas viagens, quais foram por parceiros e quais não? Já levou algum bolo de parceiro que disse que ia te levar em algum lugar e furou? Beijos. Então ela fez várias perguntas aqui, mas tudo sobre o mesmo assunto, que é viagens patrocinadas ou press trips, né? As press trips são as viagens de imprensa e as viagens patrocinadas é uma viagem onde alguém orça uma viagem pra blogueira, né? E faz cotas para as marcas pagarem, e daí a gente faz umas permutas, né? A blogueira faz conteúdo e a marca está atrelada a essa viagem. O que acontece geralmente a marca paga a passagem de avião, o hotel, e ainda dá alguns almoços, pagar alimentação e transporte, tá? O resto, compras, é por sua conta. Então, assim, acho que é bem fácil de entender. Eu provavelmente vou estar pagando apenas compras e algumas alimentações se eu sair do grupo, sair de perto da marca, sei lá, se eu quiser fazer uma coisa diferente. A última viagem que eu vi, por exemplo, foi com L'Oréal Paris para Paris. Então é isso, foi pago o meu avião, o meu hotel, não precisei me preocupar com as despesas. Comida também, eu ganhei um dinheiro para comer, para comprar comida. E aí as coisas extras que eu quisesse vivenciar ou quisesse comprar é por minha conta. E nessa viagem, inclusive, o Dani pôde ir de acompanhante. Então, às vezes, até dá pra ir com algum acompanhante, ou você paga e a pessoa divide com você o hotel, sabe? Porque o hotel já vai estar pago. Eu fiz uma outra viagem com Maybelline que a marca me levou pra Nova York, pagou passagem, pagou hotel, alguns almoços. E aí eu aproveitei que eu tava lá, pedi pra remarcar a minha volta, fiquei um pouco mais, daí eu paguei os dias restantes, eu paguei o hotel dos dias restantes. A minha irmã me encontrou lá, pagou a passagem dela e tal, e a gente ficou um pouco mais. Então também dá pra fazer um pouco dessas coisas. Sobre bolo de parceiro, não foi exatamente um bolo, mas tem essa situação que aconteceu do México, que eu já contei, que não rolou, não deu certo. E assim, a maioria das viagens que eu faço é de trabalho mesmo, é pra fazer alguma cobertura, fazer alguma ação especial fora do país. Esse ano eu ainda fui pra Orlando, pra França e pra Turquia com Caras Blogs. E aí aquela história que eu falei que o Caras Blogs orça essa viagem, né, constrói esse roteiro de como essa viagem pode ser e procura parceiros que queiram patrocinar pra aparecerem, pra fazer permuta, troca de conteúdo. Então a gente fez essas viagens dessa forma. Ficou claro? Foi meio confuso. Qualquer coisa deixa a dúvida aqui embaixo que eu explico direitinho. Próxima pergunta da Cristina Katsumata. Qual foi a comida típica ou não mais esquisita, diferente que você já comeu nas suas viagens? Óbvio que foram as coisas do Japão, né? Nossa, tudo no Japão era muito diferente, era muito esquisito, assim. Às vezes, por exemplo, comida salgada não era muito salgada, muito temperada. Então, assim, você comia, era uma coisa meio decepcionante. Você ficava assim, ué, mas não tem sabor, é só isso. E doce também, era uma coisa assim que aqueles doces lindos, né, que o japonês é todo caprichoso, com coração, com raspas de chocolate, né, você comia, era meio sem graça. Acho que a pior, assim, que eu comi foi um dia que eu tava louca pra comer carne de boi, assim, de vaca, e lá não tem, lá só tem frango e peixe. Daí eu encontrei, assim, numa vitrine de um restaurante, tinha lá um espetinho de carne. Aí eu fiquei tipo, ai que delícia, carne, finalmente. Aí entrei e pedi, tirei uma foto e mostrei pro garçom que eu queria aquela carne, ele trouxe e era fígado. Ai, era horrível, era muito ruim, não era tipo que eu tava esperando uma picanha, veio fígado, sabe? Tipo isso. E aí esquisita tem várias, né? Eu fiz até o vídeo aqui no canal de Kit Kats do Japão, só pra vocês terem uma ideia, mas assim, tem muita coisa diferente, tem doces feitos de feijão, feitos de arroz. Mas que eu lembro, assim, o pior foi o fígado mesmo. Próxima e última pergunta, a pergunta da Gabi Figueiredo. Existem algumas coisas que o Brasil não tem, que você viu em alguma das suas viagens e acha que deveria ter? Beijão. Então, tudo. Basicamente, quando você volta pra cá, você fica decepcionado, porque, por exemplo, aqui é um país que não tem muita história, né? Pelo menos aqui em São Paulo, se você for procurar prédios históricos, tipo, não tem nada, sabe? A gente não tem museu quase, não tem prédio histórico, não tem... Você vai pra Europa, tem aqueles prédios muito antigos, aquelas construções incríveis, museus absurdos, e tipo, aqui não tem nada disso. Outra coisa também, que é essa aqui então mais ainda, né? Segurança. Aqui não tem segurança, né? Lá nos outros lugares você tá, sei lá, em Nova York você consegue usar o seu iPhone na rua pra se guiar sem ter medo de nada, tirar foto das coisas sem ter medo de te roubarem. No Japão então nem se faz, pra derrubar dinheiro no chão que vai vir alguém te devolver o dinheiro que você deixou cair. E coisas
tipo, mais óbvias, assim, que você vai no mercado lá em Orlando, por exemplo, faz um supermercado, você não acredita o tanto de coisa que tem. Eu gravei um vlog, vou deixar aqui embaixo linkado, que foi um vlog no supermercado no Walmart lá de Orlando. Eles têm uma prateleira, um corredor inteiro só de cereal. Aqui a gente tem, sei lá, uns 5 tipos de cereal, por aí, mais ou menos. Lá eles têm, tipo, o corredor inteiro com cereais muito loucos, muito diferentes. E o mesmo se repete pra biscoito, pra chocolate, pra todas as porcarias do mundo, assim. Lá eles têm muitas coisas que aqui não tem. E aí tem várias coisinhas, assim, mais úteis mesmo. Tipo, por exemplo, eu sou um pouco preguiçosa pra fazer limpeza, pra fazer faxina em casa. E nos Estados Unidos eles têm muitos lencinhos de limpeza. Então você tem, assim, um lencinho de limpeza pra usar no móvel de madeira, um lencinho de limpeza pra usar no vidro, um lencinho de limpeza pra usar no banheiro. Tem, assim, várias opções pra quem quer fazer uma limpeza sem pegar pano, balde, torcer o pano no balde, pegar o rodo. E é uma bobeira, assim, do meu dia a dia que eu gostaria que tivesse aqui. Então, tem várias coisas muito diferentes. É meio difícil voltar pra realidade depois que você conhece os outros lugares do mundo. Bom, é isso. Essas foram as 10 perguntinhas sobre viagem que vocês fizeram. Espero que vocês tenham gostado de participar mais uma vez. Eu adorei receber as perguntas. E eu tenho mais um vídeo pra gravar que é o seguinte. Lá no meu Instagram, vou colocar aqui na tela, que é KitKills, tem uma foto minha com a minha irmã, onde eu pedi perguntas sobre irmãs, sobre nós duas, mas é exclusivamente pra se pedir, para se perguntar lá no Instagram, tá? As perguntas que tiverem aqui eu não vou considerar pra esse vídeo, porque eu já tinha pedido pro pessoal do Instagram, então vai ser agora exclusivo pra quem me acompanha por lá também. Então se você quiser fazer uma pergunta sobre essa história de ter uma irmã, de sermos irmãs, etc, vai lá nessa foto no Instagram, faz sua pergunta que eu e a minha irmã vamos selecionar as 10 perguntas mais legais, mais loucas, mais divertidas ou mais sérias pra responder no próximo vídeo. Muito obrigada! Se você curte esse tipo de vídeo, me dá um joinha, um beijo e até a próxima. Tchau!